Você já ouviu falar na talidomida? Olá, quimicandos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos falar sobre isomeria constitucional. A aula de hoje é sobre isomeria constitucional ou plana. Isomeria, na verdade, é um fenômeno que acontece quando eu tenho compostos que têm o mesmo número de átomos, mas eles têm diferenças estruturais. E claro, eu também posso ter diferenças comportamentais em se tratando de reações químicas. Mas nós vamos falar agora, nesse momento, sobre isomeria plana ou constitucional. Por quê? Porque é focando na estrutura desses compostos orgânicos. Lembrando que, em se tratando de compostos orgânicos, nós devemos lembrar de toda aquela parte introdutória da química orgânica. Lembra? Nós falamos das características do átomo de carbono, das características das cadeias carbônicas, as funções que existem. Então, tudo isso nós vamos reunir e falar disso aqui agora, nesse momento mais aplicado. Então, a primeira isomeria constitucional ou plana é o que nós chamamos de função. A isomeria plana de função ela acontece quando eu tenho dois compostos ou mais que têm o mesmo número de átomos, porém eles se diferenciam na função. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, nós temos aqui também 3 mais um hidrogênio. E aí cada carbono é tetravalente, então eu tenho mais 2 aqui também. Então, totalizando, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho que C3H6 e um oxigênio. Se você for reparar, o outro composto também tem os 3 átomos de carbono, os 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, todos os dois compostos, eles são iguais no sentido de número de átomos, número de elementos. Agora, o que diferencia, então, um composto do outro? É que, se você for reparar, esse primeiro composto aqui, ele apresenta essa função que é o aldeído. Então, um deles é o aldeído e o outro ele é uma cetona. Mas vocês repararam que eles têm o mesmo número de átomos. Portanto, nós dizemos que eles são isômeros de função. Um outro tipo de isomeria plana ou constitucional ele é chamado de cadeia ou núcleo. Isso acontece, novamente, com compostos que têm o mesmo número de átomos, porém aqui eles vão se diferenciar na estrutura da sua cadeia, que também nós chamamos de núcleo. Ou seja, aqui nós temos dois compostos e a diferença entre eles é de que a primeira cadeia ela é fechada e a outra cadeia ela é aberta. Então, por isso, nós podemos dizer que eles são isômeros de cadeia ou isômeros de núcleo. Existe ainda um outro tipo de isomeria plana ou constitucional que ele é chamado de posição. Mas cuidado, tá? Quando formos tratar de posição, é a posição de quê? 3 coisas. É a posição da insaturação, da ramificação ou do grupo funcional. Então, são somente esses 3 requisitos. Por exemplo, aqui estão 2 compostos orgânicos, têm o mesmo número de átomos e a diferença entre eles é de que eu tenho aqui a posição do meu grupo hidroxila que está diferente no segundo composto. Então, por isso, a posição do grupo funcional ele está diferente. Se formos contar aqui, independente da ordem, eu posso contar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, eu vou contar a partir daqui, por exemplo, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Então, você repara que o meu grupo hidroxila ele está relacionado, está ligado diretamente ao meu segundo carbono da cadeia, enquanto que o outro ele está ligado no primeiro carbono, carbono 1. Então, por isso que a diferença da posição do grupo funcional é chamada de isômeros de posição. Mas eu também posso colocar aqui a posição ser diferente em duas cadeias em se tratando de ramificação. Eu posso andar com as ligações duplas ou triplas, ou ainda do próprio grupo funcional. Então, lembrando que o grupo funcional são quem? É a carbonila, é a carboxila, é a hidroxila, são esses os grupos funcionais. Mas aí você pode estar pensando, mas Ricardo, e a posição do heteroátomo? Quando for posição do heteroátomo, não é isomeria de posição, mas sim o que nós chamamos de metameria ou compensação. Isso acontece devido à posição
do heteroátomo. Heteroátomo, átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então você vê que você tem dois caras totalmente iguais no sentido de quantidade de elementos químicos, de átomos, porém você repara que a posição aqui do heteroátomo ele é diferente. Ó. O oxigênio ele está no meio, no primeiro composto, e no segundo composto ele está mais próximo das nossas extremidades do lado esquerdo. Então por isso que eles são chamados de isômeros de metameria ou isômeros planos de compensação. Aí você pode pensar assim, Ricardo, mas aí, pensando bem, até que esses dois caras são da mesma função, né? Realmente, eles são da função éter, porque nós temos um heteroátomo no meio da cadeia carbônica. E lógico, tem que ser a mesma função, porque se for função diferente, aí não vai ser isomeria de metameria ou compensação, seria uma isomeria de função, porque as funções seriam diferentes. E aqui não, é a mesma função. E aí, para finalizar, nós também temos a isomeria plana ou constitucional de tautomeria, também conhecida popularmente como isomeria dinâmica. E essa isomeria ela acontece quando eu tenho aqui um equilíbrio químico gerado entre um aldeído e um enol, ou entre uma cetona também com outro enol. Então você tem duas possibilidades de tautomeria ou isomeria dinâmica. Lembra do início do vídeo que eu perguntei sobre a talidomida? Pois bem, a talidomida ela possui essa propriedade, essa estrutura, e ela foi muito utilizada por mulheres grávidas para cortar principalmente o efeito do enjoo no seu processo de gestação. A talidomida resolvia bastante, inclusive, esses enjoos que as mulheres estavam mais confortáveis nesse sentido. Porém, foi descoberto que a talidomida ele era o principal percussor para que as crianças nascessem com deformidades. Elas nasciam, então, faltando partes dos seus membros, ou nasciam com membros curtos, e isso por efeito de não da talidomida, mas do isômero da talidomida. Isso nós vamos explorar melhor, por exemplo, da isomeria espacial. Então, por isso que ela foi deixada de ser usada então como um medicamento para cortar esse tipo de enjoo, e sim outros fármacos que seriam benéficos e que não poderiam apresentar, por exemplo, isômeros. Que seriam isômeros então? Compostos que têm a mesma fórmula molecular, porém, eles teriam diferenças então na sua estrutura e por isso também poderiam ter diferenças nas reações químicas. E aí, lembrando, né, comportamentos diferentes daqueles efeitos colaterais, os famosos efeitos colaterais. Então, por isso, o que fazia mal não era a talidomida, e sim o isômero da talidomida. Era um cara parecido com esse composto, porém, ele tinha então um efeito colateral indesejável. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!